está bem? Bom dia! Graças a Deus! Posso dar esse lugar. Hoje é um domingo maravilhoso, viu? Esse é o dia que o Senhor escolheu para nós. Aleluia! Quero dizer que eu estou muito feliz, eu amo a sua vida. Glória a Deus! Nós somos mais que vencedores. Nosso Senhor, Ele entregou essa vitória nas nossas mãos. Venceu por nós. E por isso que nós não devemos baixar a nossa cabeça por nada. Nenhuma dificuldade, nenhuma circunstância, nada vai tirar você da firmeza que você tem na palavra de Deus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia aí no livro de Romanos, capítulo 8. Nós vamos iniciar, trazer à memória aquilo que nos traz esperança, aquilo que nos dá esperança. São mensagens e textos que nós já ouvimos, reouvimos e vamos ouvir novamente, até que o nosso coração esteja cheio disso. Amém. Até que o nosso coração esteja firmado dessas verdades, nós não podemos desapegar. Traga à sua memória uma coisa: o que muda a sua vida é a palavra de Deus. Amém. O que faz você avançar é a libertação para a sua vida, é a palavra. Por isso que ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vai nos libertando em cada área da nossa vida, que nós vamos conhecendo a verdade, ela vai nos transformando, ela vai nos libertando. Porque às vezes a gente está tão acostumado a ser escravo, ser deficiente em uma área da vida, que quando as outras áreas fluem, a gente acha que aquela área também está bom, está tudo certo, as outras áreas estão fluindo. Já viu aquele ditado que o povo diz aí no mundo aí, que quem é feliz no amor, casado, em outra coisa? Não, nós não temos azar em nada, nós somos filhos de Deus. Isso mesmo. Nós somos supridos pelo Rei eterno, nós somos supridos pelo céu. Amém. A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Amém. A Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra para que ela se cumpra em nossa vida. Isso mesmo. Então não tem azar, não tem nada, não tem esse negócio de azar não. Sabe, nós somos firmados na rocha, firmados na palavra. Amém. A vitória é nossa, diga: a vitória é minha. A vitória é minha. Veja só, diz assim, Romanos capítulo 8, verso 1, diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tem alguém em Cristo Jesus aqui? Aqui tem alguém em Cristo Jesus? Diga: não há condenação. Não há condenação. O diabo, ele é enganoso e mentiroso. Ele arrudeia para poder colocar confusão. Mas se a nossa mente estiver firmada, nosso coração estiver firmado na verdade, não tem como a mentira do diabo nos enganar. Porque o tempo todo pessoas são manipuladas até mesmo pela sua própria mente, pela sua própria mentalidade. Por isso que Paulo diz aos próprios romanos: vocês não podem conformar com esse século, vocês não podem estar conformados com essas coisas que estão acontecendo, ou até mesmo com as que vocês já conhecem. Aleluia. Vocês precisam avançar, vocês precisam renovar a mente, passar por um processo de transformação, de renovação da mente, para vocês poderem experimentar, porque ainda há muita coisa boa para experimentar. Aleluia. Há muita coisa boa em Deus para a minha vida e para a sua vida que nós precisamos experimentar. Amém. Deus, ele é incalculável, é imensurável a bondade de Deus e as riquezas profundas de Deus para a minha vida. Glória a Deus. Isso eu estou falando sobre dons espirituais. Aleluia. Amém. Verso 2: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado, diga comigo, e da morte. Quem foi que libertou você? Diga: a lei do Espírito da vida. O que opera em você? O Espírito da vida opera em você. Aleluia. Uma vez que você aceitou Jesus, recebeu Ele como Senhor e Salvador, o Espírito da vida, o Espírito Santo, o Espírito que habitava no próprio Jesus, é o Espírito que habita em você. Aleluia. Então nós precisamos ter consciência dessas coisas, entendimento que o Espírito de Deus habita em nós. Amém. Nós precisamos entender. Tem pessoas que dizem: não, porque eu não ando rodando, porque eu não ando caindo, porque eu não ando correndo, o Espírito de Deus não está em mim. Amado, o Espírito de Deus, ele vai atuar na sua vida conforme você dá legalidade, mas não significa que ele não está em você. Amém. É porque tem pessoas que dão legalidade, tem pessoas que têm sede, tem pessoas que desejam mais, tem aqueles que é tímido, ainda não se soltou o suficiente, e o Espírito Santo, ele vai respeitar a sua vontade. Agora, ele também vai cumprir a sua vontade. O que você deseja? Quanto mais você deseja de Deus, mais o Espírito Santo vai atuar na sua vida. Porque tem aqueles que ficam ali e tal: não, acho que eu não oro em línguas, eu não sou batizado em línguas, eu não tenho o Espírito Santo. Não, você recebeu Jesus.
Amém. Você foi batizado no nome de Jesus. O Espírito de Deus veio habitar dentro de você. Aí agora depende do seu entusiasmo, da sua vontade, de ser guiado por Ele. Porque às vezes Ele está em você, mas você não quer ser guiado por Ele. Eu falei hoje para o Bispo Rocha, nós saímos ontem aqui para ir para a Itapecerica da Serra, e olha só como é que essas coisas. A gente conhece o caminho daqui para Itapecerica, de Có e Santiago. Então, se eu tivesse ligado o GPS em casa, eu tinha me livrado de 3 horas de trânsito. Mas por conhecer o caminho, eu digo, não, eu não preciso do GPS porque eu conheço o caminho. Na nossa vida é a mesma coisa, amado. A gente diz, não, eu já sei como fazer, então eu não preciso consultar a Deus. Meu Deus. Eu já conheço por onde que eu vou passar. Eu não preciso estar consultando a Deus, porque isso é uma coisa que eu já sei fazer. Mas você não sabe dos utensílios, das maneiras, dos impedimentos que estão no meio desse caminho. Você conhece o caminho, mas não conhece o impedimento. Se eu tivesse ligado o GPS tinha me falado, olha, vai ser 3 horas para você chegar lá. Eu tinha procurado outro meio, outra alternativa. Mas eu não consultei. A gente não consulta as coisas. A gente quer fazer as coisas sem consultar o Espírito, e isso significa que o Espírito está em nós, mas nós estamos deixando ele inoperante, inativo, por não consultá-lo, por não deixar, por não permitir ser guiado pelo Espírito. Eu preciso permitir ser guiado. Por mais que seja uma coisa que eu já estou cansado de fazer, eu sei fazer, mas Espírito Santo, hoje, como é que vai ser? É diferente hoje? Vai ser a mesma coisa? O Senhor vai dar coordenadas, e eu sei por onde você. Amém. Entende, amados? Observa que Elias foge com medo de Jezabel depois de ter matado 450 profetas de Baal. Depois de ter visto fogo cair do céu e consumir o altar. Mas ali, uma simples mensagem, uma mensagem diabólica que anda causando medo em muito crente. Às vezes você está na fé, você está no fogo, mas de repente você não se precaveu e uma mensagem diabólica chegou aos seus ouvidos. E quantas pessoas são surpreendidas por mensagem diabólica? É verdade. Jesus. De repente, um diagnóstico médico, um processo que você agora não estava preparado para passar, mas aquilo abalou você, aquilo fez com que você desconfigurasse toda a sua rota, por causa de uma simples mensagem. Era para Elias ser dito nada. Quem é Jezabel? Eu acabei de matar, foi 450 profetas. Mas não, coisas que pegam você de surpresa, coisas que vêm sem você saber de onde está vindo. Só que ali, quando ele está lá, Deus diz: ei, sai, eu preparei uma viúva que vai cuidar de você. Eu quero que você saia dessa caverna, eu quero que você vá a Sarepta, porque tem uma viúva que ela vai cuidar de você. Se Deus dissesse para Elias: ó, você vai a Sarepta porque tem uma viúva que está precisando de você, talvez ele não queria ir. Mas como Deus disse, vai lá, porque Deus tem suas estratégias. Deus sabe como tratar a gente. Deus disse: vai lá porque ela vai cuidar de você. Aí ele disse: opa, eu estou na caverna, vai cuidar de mim. Maravilha, é Deus que está mandando. Só que Deus estava enviando, era Ele para cuidar daquela casa que estava precisando. O que eu quero que você entenda com essa mensagem? Que você nunca está tão baqueado que Deus não possa usar você. Amém. Aleluia. Às vezes você acha que acabou, é o fim para mim. Não, ainda tem muita coisa em você que Deus quer usar para transformar vidas, para transformar pessoas. Aleluia. Você precisa entender qual é o seu propósito em Deus. Amém. Quando você conhecer o seu propósito, você vai ver que você tem um valor inestimável para Deus. Aleluia. Que você é valoroso e que tem dons na sua vida que Deus ainda quer habilitar para você poder fazer outras pessoas correr com velocidade. Porque o dom que Deus lhe dá não é para você, não é para o seu uso, não é para a sua prosperidade, não é para o seu crescimento financeiro, não é para a sua intelectualidade. É que a gente pega o dom e a gente não cresce com o dom, porque a gente usa o dom e usa os próprios. Não é para nós. Deus nunca vai colocar você para você, é para eles, é para os outros. É para impulsionar pessoas. O que Deus colocou na sua vida é para poder destravar a vida de pessoas que estão travadas, que estão deficientes, que estão carentes, que estão precisando. Só que se você for tão soberbo de achar que o dom é para engrandecer seu nome, para engrandecer sua vida, é aí que é a ruína de muitas pessoas.
A gente precisa aprender o que Deus colocou em você. Deus precisa usar. Amém. Amém. O dom é irrevogável. Mas tem uma coisa, Deus não colocou um dom em você e vai tomar. Mas nós vamos prestar conta de todas as vezes que nós deixamos de ouvir a instrução de Deus para colocar o dom em operação. Meu Deus. Nós iremos prestar conta de qualquer coisa. Isso. Aleluia. Você Aleluia. Você leva essa mensagem no coração como uma mensagem de estar triturando você. Não, é uma mensagem de alegria, mas é Deus nos mostrando que há um caminho sobremodo excelente para a minha vida e para a sua vida. É Deus fazendo a gente enxergar coisas que nós ainda não enxergamos no nosso chamado, na nossa vida. Mas pastor, eu estou aqui sentado, eu não tenho chamado. Tem, você não foi chamado para estar sentado. Você tem um propósito em Deus. Aplica seu coração, tem um propósito. Deus chamou você, tem um valor na sua vida. Ah, mas eu não sou obreiro. Não, amado, não significa que você não tem um cargo, que você não tem um título, que você não tem propósito nenhum. A sua vida é um propósito. Aleluia. A sua vida é um propósito para pessoas que estão lá fora. Você vai tocar em pessoas que quem é obreiro não vai tocar. Você vai tocar em pessoas que quem tem um cargo de evangelista não vai tocar. Você vai entrar em casas que nós não vamos entrar, mas você vai entrar porque é o seu propósito. Você vai cuidar de pessoas porque é o seu propósito. Aleluia. Então ele diz, olha só, porque a lei do Espírito da vida, diga comigo, o Espírito da vida opera em mim. Então toda vez que você vê uma pessoa com sonhos enterrados, projetos dela falecidos, a primeira coisa que vai ter que acontecer em você é uma agitação. Eu não aceito que essa pessoa deixe o propósito dela morrer por causa que ela não tem conhecimento. Mas o que está em mim é vida, e vai trazer vida para essa casa, vai trazer vida para esse propósito, vai trazer vida para esse projeto. O que mais a gente encontra hoje são pessoas que foram machucadas, magoadas, ou mal cuidadas, ou até ela deixou que o espírito de rebelião entrasse no coração dela. Dentro de alguma denominação, dentro de alguma igreja, você conhece pessoas que não gosto de igreja não, porque eu já fui muito machucado em igreja, eu já fui muito ferido por causa disso, por causa daquilo. Ei, você tem que apresentar para ela o verbo da vida. Aleluia. E que chegou a hora, é porque você só conheceu o homem, você só conheceu o lado humano, você só conheceu as suas próprias vontades. Agora você precisa conhecer o verbo, aquele que se esvaziou do que ele era, assumindo a nossa forma para nos dar vida. Aleluia. Ele era Deus, a Bíblia diz que ele se esvazia do Deus que ele era, assume a forma humana, ele passou por todas as provações, por todas as dificuldades, ele passou pela morte, coisa que eu e você ainda não passamos. E tudo isso para quê? Porque ele precisava, ele não precisava provar para ninguém que ele era Deus. Ele precisava provar para nós que nós precisávamos de um resgate. Nós estávamos precisando sair da escravidão, da onde nós tínhamos se enfiado. Porque Deus não nos fez escravos. E agora, por nós termos passado tantos anos escravos, a nossa mente se firmou na escravidão, e mesmo tendo as porteiras quebradas, mesmo tendo os colchetes arrancados, a gente não consegue se libertar, sair dessa escravidão, se não for por meio da sua palavra. Aleluia. Porque parece que a gente ficou como um cavalo que passou a vida toda sendo puxado pelo cabresto, e agora tirou o cabresto e ele não consegue andar sozinho. Meu Deus. Tem que ser puxado pelo cabresto da escravidão. Jesus. Amado, chegou a hora de a gente ser guiado pelo Espírito, e a gente passou tanto tempo sem o Espírito de Deus, que quando o Espírito chegou, a gente não consegue mais discernir a voz do Espírito. Se não for dando ouvido à sua palavra, se mergulhando no conhecimento da palavra, para você conhecer a voz de Deus. Quantas pessoas estão dentro da igreja hoje, eu não digo das igrejas, que é uma igreja só em geral, que não tem conhecimento da voz de Deus, que não tem conhecimento do caráter de Deus. Quantas pessoas estão anos e anos, tudo que elas conhecem é prova, elas só conhecem prova, não conhecem outra coisa, só conhecem dificuldade, só conhecem luta, mas elas não conhecem o amor de Deus, o verdadeiro amor de Deus, aquele que veio para dar vida e vida com abundância, aquele que disse: se vocês quiserem me ouvir, comereis o melhor dessa terra, aquele que diz: a riqueza das nações vão vir para as mãos de vocês, aquele que diz: eu provi para vocês. Aleluia. O justo viverá pela fé.
Tem pessoas dentro da igreja que elas só cumprem o protocolo religioso, mas nem a fé elas conhecem. Meu Deus. Elas só vêm para a igreja no automático. Sabe, amado, você precisa ser uma pessoa de fé. Você precisa romper essas coisas na sua vida. A incredulidade ela tem que ser rompida com força. É isso mesmo. Nós não podemos, mas é que ensinaram a vida toda. Sim, ensinaram a vida toda, mas errado. Agora o Espírito Santo está trazendo luz para a minha vida e para a sua vida. Nós precisamos agarrar essa luz com todo o empenho. E dizer, não, chega. Vou colocar um basta nesse sofrimento, porque a minha vida tem um propósito. E a luz que irradia em mim vai trocar pessoas que me viram na derrota, vai me ver na vitória agora. Aleluia. Aleluia. Diga, minha vida é um sucesso. Verso 3: porquanto foram impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus. Diga, quem fez foi Deus. Enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você anda segundo o Espírito. Então faça com que a sua carne fique no lugar dela. Aleluia. Subjugue sua carne, submeta ela ao Espírito. Não deixe a sua carne se soberbecer a ponto de apagar o Espírito na sua vida. Chegou o momento agora da gente pegar. Deus falou que Ele deu o Filho dele para que matasse, ou amortizasse, ou neutralizasse o pecado na carne. E isso para que a lei se cumprisse. Diga, em mim. Eu e você, a lei se cumpriu em nossa vida sem nós termos feito nada da lei, nem o sacrifício da lei. Mas um sacrifício foi feito na cruz do Calvário para que a lei se cumprisse em minha vida e na sua vida. Aleluia. Então agora nós precisamos andar pelo Espírito. Diga, andar pelo Espírito. Verso 5: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o penhor da carne dá a morte, mas o do Espírito, diga, para a vida e paz. Quando você vê uma pessoa que não tem paz, não tem vida, só tem morte, tudo que ela bota a mão é morte, é deficiência, é falência, é isso, é aquilo, outro. Na boca dela só tem morte. Na vida dela você não vê nenhum brilho, nada, alegria nenhuma. Você já entende logo, essa pessoa não conhece o Espírito, ou ela não recebeu o Espírito. Ei, porque o Espírito dá vida, diga, e paz. Vida e paz é o que você tem. O que você tem? Vida e paz. Alegria para a sua vida, amado. Você está alegre, você está feliz, você está cheio de paz. A paz que excede todo entendimento. Não é qualquer ventozinho que vai tirar a sua paz, não. Não é qualquer coisinha que vai perturbar a sua mente, não. Se a sua mente está subjugada à palavra de Deus, nada vai derrubar a sua casa. Aleluia. Glória a Deus. Por isso o penhor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. É uma coisa séria. Porque quem está na carne não anda em fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então quem está na carne está no natural. Ele está nas coisas físicas, olhando com os olhos físicos, acreditando somente naquilo que vê, que palpa, que pega. Ele não está acreditando na suficiência do poder de Deus. Ele não acredita no próprio Espírito. Quem anda na carne, andar na carne é uma malignidade. Tiago diz, de onde que procede tantas contendas entre vós? De onde vem tanta briga, ira, indignação, tantas essas coisas ruins entre vocês? E Tiago estava falando para a igreja. Se isso aí não procede da vossa carne, se não é dos prazeres da vossa carne, se não é dos próprios prazeres de vocês. Sabe, eu estava pensando hoje, a gente briga tanto por bens materiais, por conquistar coisas. Porque o que dá destaque nesse mundo é os seus resultados. As pessoas não gostam de você, as pessoas gostam dos seus resultados.
As pessoas não seguem você porque você tem um bom caráter, porque você tem uma boa índole. Você pode ter tudo isso, se você não tem resultado, para o mundo você é fracassado. Você não influencia em nada. O que influencia o mundo hoje é resultados. Você tem que dar resultados. E a gente briga tanto para dar resultados. E isso é bom porque nós nascemos para produzir resultados. Mas se os nossos resultados não nos impulsionar o nosso propósito, é pessoal. Não serve para nada, é soberbo. Se o seu dinheiro não servir para impulsionar propósito, é soberba, não serve para nada. É apenas pensando em si próprio. Tudo que nós conquistamos, tudo que nós ganhamos, tudo que nós recebemos tem que ser para impulsionar o nosso propósito. Tem que ter um propósito o seu dinheiro que você ganha, a empresa que Deus te deu, sabe, o ministério que Deus me deu. Tudo isso tem que ter um propósito na sua vida. Qual é o propósito? O seu salário, a sua casa, a sua família, seus filhos, sua esposa, tudo que Deus colocou na sua vida tem que ter um propósito. Qual é o propósito? Não é para mim ensoberbecer e dizer, olha, eu sou tal. Não, Deus coloca prosperidade nas nossas mãos, que é por meio dessa prosperidade a gente impulsionar a movimentação do reino aqui nessa terra. Glória a Deus. As pessoas precisam conhecer o reino aqui nessa terra. Aleluia. Aleluia. Verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas, diga comigo, mas no Espírito. Mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Misericórdia. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito, diga, é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou lá Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, diga comigo, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós, diga, em mim habita. Aleluia. O Espírito que trouxe Jesus dentre os mortos é o Espírito que habita em você. É o Espírito que está dentro de você. Não há limitação para esse poder, amado. Então não é coisas do mundo que vai neutralizar esse poder. A única coisa que neutraliza esse poder chama-se incredulidade. Porque se você pode estar diante de câncer, você pode estar diante de leucemia, você pode estar diante da diabetes, você pode estar diante de qualquer doença. Porque nenhuma doença é mais poderosa do que a morte. Aleluia. Mas o Espírito de Deus venceu a morte, tomou Jesus de dentro dos mortos e trouxe a vida novamente. E a Bíblia está dizendo, esse é o Espírito que habita em vós. Esse é o Espírito que está dentro de você. Então você não pode ficar andando por vista, você tem que andar por fé. O mundo pode estar vendo a sua carne, mas você tem que estar vendo o que está dentro de você. Aleluia. O mundo não conhece o seu pensamento, não conhece o seu propósito, mas você conhece o seu propósito e sabe quem pode habilitar mais ainda na sua vida. Aleluia. Não é pessoas que impulsionam você. Ei, você é conhecedor da verdade. Há o Espírito de Deus habitando dentro de você. Não pode ter limitação, não pode haver restrição. Eu mesmo, eu sou uma pessoa que não é me ensoberbecendo nem me engrandecendo, mas se eu fosse andar por vista na minha casa e dentro do meu ministério, eu não sei onde é que eu estaria hoje, mais não. Porque um ministério vencedor para o mundo hoje é aquele ministério que atrai multidão de pessoas, que a igreja está lotada de pessoas. Mas eu louvo a Deus, não que eu quero cadeiras vazias, eu quero as cadeiras cheias, eu quero um ministério com multidão de pessoas, mas eu louvo a Deus, porque por essa quantidade de pessoas, tem 10 anos que nós estamos pagando contas e estamos de pé aqui, e não estamos sendo envergonhados com nome sujo, devendo aí. A gente passa por privação, às vezes acumula algumas coisas, mas Deus foi sempre benevolente, nós nos apertamos, todo mundo dá as mãos e nós sobressaímos. Aleluia. O ano passado, vocês lembram? Nós estávamos com 14 mil de conta para pagar o ano passado.
Tem igreja que está lotada de gente e que não consegue pagar uma conta dessa. Nós estamos com 20 pessoas e a gente conseguimos. Não consegue, não, nós conseguimos. Nós saímos desse aperto. Vê se isso não é Deus na nossa vida. E pior, em uma época do ano que meses foram difíceis para a nossa vida, financeiramente, para muita gente, para muitos empresários, para muitos logística, para a minha profissão, mas mesmo assim, Deus é tão bom, o Senhor nos deu saída. Então eu me considero um ministério vitorioso. As contas da minha casa na matemática não fecham pelo salário que eu receberia, mas pela fé, todos os meses ela está sendo suprida. Pela fé, todos os meses minha filha estuda numa escola particular. Pela fé, todos os meses eu pago uma perua escolar. Pela fé, todos os meses eu pago a prestação da minha casa. Pela fé, todos os meses eu pago uma prestação da entrada da minha casa. Pela fé, todos os meses o meu armário está cheio. Aleluia. Mas isso é o quê? Pela fé. Tu pensa que Satanás não disse para mim, não? Ei, eu quero ver como é que você vai fazer esse mês. Eu coloco as contas no papel, não é para poder me ficar com medo, não, é para mim poder me organizar e administrar as minhas contas. Mas eu coloco tudo no papel para administração. E quando eu estou colocando no papel, aí Satanás vem perto de mim e diz: eu quero ver como é que você vai fazer isso. Cala a boca. Vai ser como nos outros meses. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aleluia. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então eu creio na palavra. Diga: eu creio na palavra. Deus que te sustenta. O Espírito Santo habita em você. Deus nunca vai me deixar ser envergonhado, a não ser que eu abandone Ele. O dia que eu abandonar Ele, pode ter certeza que aí Ele vai me deixar. Sabe, mas a gente tem defeitos, a gente tem falhas. Nós erramos como ser humano. E não adianta a gente dizer: não, eu não erro, porque a gente erra, nós erramos. Todos nós temos qualidades, mas todo mundo tem defeito. E para alguns aqui, ou para todos, eu sou uma pessoa que sou cheia de defeito, como eu vejo defeito em algumas pessoas. Mas é a palavra de Deus que vai nos ajustando, vai nos alinhando, vai nos colocando cada dia mais perto do propósito, cada dia mais numa pista pavimentada. Eu considero como se nós tivéssemos pegado uma estrada no início de terra, e uma estrada toda embarrocada, e agora nós entramos numa estrada cascalhada, já está melhor, já não, é de terra, mas não tem os buracos, mas a gente vai sair numa pista. Amém. E quando nós pegarmos essa pista pela fé, no conhecimento da palavra, no entusiasmo do Espírito, amado, quando você pega uma pista, o carro pega velocidade com mais facilidade. Amém. E vou falar uma coisa para você: nós vamos entrar numa pista tão pavimentada que os carros vão virar avião, nós vamos levantar voo. Nós vamos alçar voos altos no Senhor. O que era deficiência já não será mais. O que era derrota já se transformou em vitória. O que era ruim já se transformou em bondade agora. Porque é só um processo de passagem. Agora, nós não podemos ficar parados nessa estrada de buraco, porque nós não conhecemos a verdade, achando que não vai dar em lugar nenhum. Porque tem gente que é assim: não vai dar em nenhum, não vai dar em nada, não vai dar em lugar nenhum. Não adianta se esforçar que não vai dar em nada. Eu nasci para isso. Não, você não nasceu para isso. Você não nasceu para carregar vergonha. Você nasceu para ser um sucesso. Você nasceu para ser mais que vencedor. Deus colocou um poder em você para sobressair qualquer dificuldade que você está enfrentando. Entenda uma coisa, diga comigo: é passageiro. O que você está enfrentando agora é passageiro. Talvez só vai durar 7 voltas. Você não entendeu? Amém. Talvez só vai durar 7 voltas, mas você precisa obedecer ao Espírito para dar essas 7 voltas. Amém. Como que você acha que o povo entendeu quando Josué disse: nós vamos dar 7 voltas nessa cidade, 7 dias, todo dia nós vamos dar uma volta? E alguns disseram: para quê? Para nós derrubar as muralhas e entrar. Derrubar a muralha? Ei, a bênção na obediência da instrução. Deus só dá uma instrução, mas a obediência é sua. Deus só dá uma instrução, mas a obediência é sua.
eu estava ali agora adorando, e do nada me veio uma nota: se ajoelhe e me adore. A verdade foi: ajoelhe e se humilhe perante meus pés. Na hora minha mente disse: não precisa disso não, você já está adorando, já está até chorando, não precisa disso não. Aí o Espírito Santo falou comigo: se você não tem capacidade de me obedecer para ajoelhar, você vai me obedecer em outras coisas. Eu dobrei os meus joelhos ali. A unção aumentou no ambiente. A unção sempre vai aumentar quando há obediência. Vai vir uma promoção maior quando tiver obediência. Se você está tão duro de não dobrar os joelhos, imagina para obedecer outras coisas. Se o Espírito Santo está falando com você, corre, e você não corre, não precisa disso não, significa que você está tão soberbo que você acha que você sabe mais que o Espírito. Quantas instruções o Espírito dá no seu coração que você não obedece? E lá na frente, as dificuldades vêm e você não consegue obedecer a instrução para romper essa dificuldade. Por quê? Porque você não treinou a se submeter às verdades da palavra. É o momento que a gente precisa, amado, a gente precisa desconstruir todo o nosso eu, todo o nosso machismo. Se a gente não desconstruir essa casta de religiosidade que há na nossa vida, de malignidade da nossa carne, nós nunca vamos se submeter ao Espírito. Nós vamos ser sempre pessoas vazias de Deus, sempre uma casca na igreja. E por isso que o propósito não é em ação. O propósito para entrar em ação, nós precisamos estar tão cheio, para transbordar. Aleluia! Porque quando transborda, aí já não é mais só em nós. Quando transborda, aí já toca quem está passando do lado. Já começa a tocar em todo mundo. Aleluia. Então precisamos obedecer de tal maneira, ser tão obediente, que não é os outros dizendo vai, corre, é a nota que você recebe do seu espírito. Não é alguém perto de você, vai, ajoelha, é o que ele está falando no seu coração. Ele está tratando com você particular. Se eu estou querendo que você faça isso, e você diz: isso é loucura. Mas o que diz a Bíblia? Que a fé é loucura. Os intelectuais não andam em fé. É loucura para a intelectualidade a fé. A fé é uma coisa que sobressai. A fé faz coisa. Observa só, a Bíblia diz que Deus vai lá no pó, no mundo, pega o desvalido, o necessitado e coloca sentado na mesa de Cristo. Quem é que faz isso? Deus, porque o homem nunca vai fazer uma coisa dessa. Eu duvido o homem lá no mundo, no pó, pegar um necessitado, trazer para a mesa da sua glória e colocar lá e dizer: aí, senta aí, você é digno de honra. Nunca! Cara, não quer ninguém lá, maltrapinho, mal cheiroso, lá no lugar que é onde ele está sentado de vestes de reis, não. É Deus que faz uma coisa dessa. É Deus que pega José em Canaã, bota num carro de escravo, leva para o Egito e coloca sentado no carro de governador. Aleluia! Glória a Deus! O transporte, meu filho, que levou José para o Egito era um transporte de escravo, mas lá no Egito ele sentou na carruagem real. Glória a Deus! Aleluia. Não importa o que está te levando para o propósito, o importante é que você vai assumir essa posição. Se você está de gelo, de mula, a pé, numa bicicleta, não importa. O que importa é o final. As pessoas vão ver você cumprir o seu propósito. Como que chegou aqui? Não importa como eu cheguei, o que importa é que eu cheguei. E acabou. Glória a Deus! Se eu Aleluia. trabalhei de madrugada, se eu trabalhei de dia, se eu trabalhei meio-dia, o importante é que eu cheguei. Assumi a minha posição. Aí tem gente que fica magoado com o transporte que está levando. Ele diz: eu não, nada de estar andando em transporte de escravo, não. Ei, abençoado, esse transporte de escravo está te levando para um lugar de sucesso. A sua mente está tão cauterizada que você prefere permanecer escravo. Aleluia. Você tem que levantar a sua cabeça e sobressair. Sabe, Deus poderoso. Quando os irmãos de José chegou lá, e José poderia estar magoado com todos eles. Não, a Bíblia diz que José chorou de alegria de ter visto seus irmãos. Glória! E depois, quando eles viram que era José,
primeiro. Uau. Imagina se fosse um de nós aí, com a carne toda viva, dizendo: e você, Rubem, que poderia ter feito alguma coisa? E você, Judá? Bonito, né? Olha aí, ó. Agora vocês vão ver o que vai acontecer com vocês. Não, amado, porque quem anda no propósito não anda em mágoa, não tem tempo para ressentimento, não tem tempo para não tem tempo para orar para pessoas que não avançam. Esse que está avançando, pega pela mão e puxa. Isso mesmo. E você vai correr comigo. Aleluia. Ah, mas eu não creio, não, mas eu já peguei da sua mão, mas você crê ou não, você vai correr comigo agora. Acabou. Aleluia. Não vou deixar você para trás. Será assim, Pai? Nosso problema é que a gente pensa só em si próprio. Então tudo é eu, tudo é eu, tudo é eu. E a igreja não é eu, a igreja é nós, é coletivo. A igreja é um corpo, a igreja é muitos membros. Não tem eu na igreja tem nós. Aleluia, mano. Na igreja, se um cair, os outros pegam na mão e levanta. A igreja não é para um cair, os outros pisar em cima. Se agora para um matar você. Aleluia. A gente tem que parar de ficar acusando o pecado dos outros e impulsionar eles para sair dessa vida de pecado. Nós precisamos parar com esse negócio de apontando o dedo e estender a mão. Diz: vamos lá! Você não vai não! Juiz, advogado, junto ao Pai, intercede por vós, vamos embora! Não caiu, não, mas nós levantamos, nós estamos de pé. Quem nos garante que lá na frente para nós que vai cair, vai precisar da mão de alguém para levantar? É verdade, Jesus. Isso mesmo, A Pai. Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Aleluia. Porque pode cair, amado, para cair, só basta estar de pé, porque se tiver deitado, não cai. E de pé nós já estamos. Uma hora a gente vai tropeçar em alguma coisa. E a gente vai precisar de alguém para nos dar as mãos, ou para nós não cair, ou para nos levantar. Aleluia. Eita. Nós não podemos ser tão malignos, tão carnal, de que alguém está caindo, tropeçou, a gente empurrar para cair na rapa. A gente tem que agarrar. Mas se a gente ficar olhando só para os defeitos, só para as deficiências, a gente nunca vai colocar em operação o nosso dom. Nós não fomos chamados para julgar ninguém, nós fomos chamados para ajudar. Aleluia! Glória a Deus! Quantos estão entendendo? Diga, tudo isso é porque o Espírito da vida opera em mim. Não é o da morte. Aleluia. Crente que anda matando crente não conhece o Espírito da vida. Ele só conhece a morte. A gente não pode ter prazer. Ah, por mais que eu sei, tem uns bichinhos difíceis. Tem uns bichinhos que tem. A gente aconselha você não bicho é cabeça dura, é oca. Aí a gente aconselha, olha como é que Satanás trabalha, a gente dá conselho, o cara faz tudo errado, aí ele cai. Aí a gente vai lá e olhar e dizer: você vai se lascar agora, porque eu lá dizer, eu abro mão de você, tá? Ó, para você aprender com isso. Mas o Espírito de Deus está pronto. Você vai lá com você de novo, levanta ele de novo. Mas você vem com a cara toda amarrada. Porque só o Espírito faz você fazer a coisa dessa. A vontade que você tem é de esbofetear. Mas o Espírito diz: ei, não é você, não. É eu. Você só é um portador de mim mesmo. Vai lá, que eu preciso falar com ele. Aí você vai lá e diz: Jesus, abençoado, abençoado, em nome de Jesus. O Espírito Santo diz: olha, não é do seu jeito, não é a sua trata, é eu que vou tratar com ele. Mas sabe qual é o problema? Porque a gente pensa que quem pagou o preço foi nós. Graças a Deus que não foi nenhum de nós que morreu na cruz pelos outros, porque a gente ia ser maluco. Já pensou, cara, se tu tivesse morrido na cruz para aqueles que te pisam? Como é que esses caras se salvam? Pisa todo dia esses caras. Ainda bem, que foi Jesus que morreu por nós. Verdade, meu Deus. E a Bíblia diz que Deus amou de tal maneira que Ele deu o amor dele. Jesus é o amor de Deus, é o Filho do unigênito. Seu filho, sua filha é o amor da sua vida. A oferta que Ele deu é o amor da vida dele, para lhe salvar. E aí a gente cai, o amor é tão grande, a misericórdia é tão grande, que ainda está lá ele, além de ter morrido, ainda está intercedendo, falava: a ele eu morri, ele caiu, vamos dar uma oportunidade, mas em nome de Jesus, vamos levantar. Jesus dizendo: em nome de Jesus, vamos levantar ele. E Deus tão amoroso, é isso mesmo, meu filho.
o pecado vai ter que ser aniquilado. Uma hora ele vai ver que nós somos bons para ele. Mas e nós? Como é que nós atuamos? Olha, eu vou falar um negócio para vocês aqui, e é bem sério. Se Deus não tiver misericórdia, eu acho que nem para o céu a gente não vai. Porque às vezes nós estamos dentro da igreja, falando do nome de Deus, da palavra de Deus, mas o nosso coração nunca entendeu o propósito. A gente está muito doido. Muito demais. Eu também acho. Tem tanta coisa que eu acho que tinha que ser diferente. Mas eu estava pensando, o Espírito Santo estava tratando comigo e disse: se todo mundo fosse construtor, quem era os pedreiros? Ele disse: se todo mundo fosse pedreiro, quem eram os clientes? Se todo mundo fosse lojista, quem eram os clientes? Então, uns nasceu para ser lojista, outros nasceu para ser cliente, para lojista. Sabe, uns nasceu para ser só usuário de roupa, outros nasceu para vender roupa. E graças a Deus pelos usuários que estão comprando as roupas, porque senão não existia lojista. Graças a Deus pelos proprietários de casa que não sabem construir, que não sabem pintar, pela empresa de Edilson, porque senão também não prosperavam. Graças a Deus pelos pedreiros que trabalham com todo empenho, com todo coração, que não cresceram a mentalidade de abrir a sua própria empresa, porque se eles abrissem a própria empresa deles, eles não eram pedreiros, eram concorrentes. Sabe, amado, Deus coloca um em cada lugar. E o lugar que Deus me colocou, eu sei, é para abençoar esses que estão comigo. É para honrar a vida deles, é para ensinar eles que há um propósito muito maior do que só construir casa, do que só chegar e dar uma ilustrada na casa, uma repaginada numa casa, de uma mansão, deixar uma família feliz. Não, muito mais que uma família feliz. Ei, é um propósito que nós carregamos. Amém. Muito mais do que uma loja aberta, é quem está trabalhando nessa loja, é quem está sendo abençoado por essa loja, é quem está se beneficiando de um salário nessa loja. Aleluia. Antigamente, que eu não conhecia a verdade, a minha mentalidade era de reter, porque para a gente acha que retém é que cresce. Eu vou falar uma coisa para você aqui, eu já rompi muita coisa da minha vida em silêncio, que nem minha esposa sabe. Mas no começo da minha caminhada, quando eu colocava 3, 4 pessoas, que por semana eu tinha que pagar 4 mil, 5 mil, quando chegava o dia de pagar, eu ficava triste. Eu digo: rapaz, eu vou ter que dar 5 mil para esses caras. Só que aí Deus foi tratando comigo: quanto mais você colocar, quanto mais você abençoar, mais você vai crescer. Porque o que faz você crescer é o trabalho deles, não é o seu trabalho. Sozinho você não ia chegar, sozinho você não ia ganhar nem 2 mil. Você sabe por que você está pagando 4 mil? Porque você tem uma equipe que está trabalhando com você. E eu comecei a romper isso na minha vida, eu comecei a entender: isso é verdade, Senhor. Se eu tivesse 5 com 4, eu estou pagando 4 mil. Se eu tivesse 60 trabalhando para mim, quanto que eu ia estar pagando? Mas enquanto eu ia estar lucrando? Aleluia. 6 vezes 4? 24. Eu estava pagando quanto? 240 mil por semana. Já pensou, cara, eu com a empresa pagando 240 mil por semana só de funcionário? É uma empresa que já está girando em torno de 2 milhões por mês. Livre. E eu comecei a que romper isso na minha mente. Isso é verdade, glória a Deus, está dando. Glória a Deus. Outra coisa que Deus me ensinou: nem tudo você pode estar levando a ferro e fogo, porque senão você vai ficar sozinho. Porque você trabalha com pessoas deficientes. Essa semana mesmo não trabalhou. Bom, é bom trabalhar. Trabalhou, chegou na quinta e disse: pastor, eu não vou conseguir não. Está essa madrugada, minha coluna doeu, amanhã eu não vou conseguir. Eu, 3 metros de areia para chegar, broco para chegar, para carregar. Liguei no depósito, disse: não manda o broco hoje não, que o menino não vai poder hoje não. A mulher disse: então tudo bem, eu mando amanhã. Sabe, mas se você ficar levando a ferro e fogo, você vai ficar sozinho. Na sexta-feira, eu não falei nada. Eu disse: não, tudo bem, filho, boa recuperação, vai no postinho, dá um remédio, vem lá, procura aí, boa recuperação. Na sexta-feira, essas coisas causam tanto temor que na sexta-feira de madrugada ele manda mensagem: pastor, o senhor quer que eu ainda vou hoje ainda? Eu estou bom, hoje eu estou bom, o senhor quer que eu vou? Eu disse: claro, eu quero que você venha. Eu mandei você ir embora. Você vai vir para trabalhar, rapaz. Vem, você está comigo, estamos fechados, estamos juntos.
Sabe, às vezes você precisa ser maleável. Não dá para você ser a ferro e fogo tudo. Sabe, mas porque não vai mudar a vida de ninguém. E tudo isso, o próprio Salomão disse, é correr atrás do vento, é vaidade. Eu sei, desfalca a sua equipe, causa deficiência, mas a gente remaneja, passa o dia, conversa com o cliente, está tudo certo, no final está tudo certo. O que não vai dar certo é briga. Ficar brigando não vai levar a lugar nenhum. Aleluia. Aleluia. Vamos finalizar aqui. Oh, glória a Deus. Aleluia. Que manhã maravilhosa. Eu estou sendo tratado tanto quanto você. Glória a Deus. Aleluia. E vou lhe dizer uma coisa, eu saí de casa sem saber o que eu ia ministrar. Eu tinha em mente que eu ia ministrar sobre Salmos 45. Sabe, até li, meditei, calculei. Mas quando você sabe quando a mensagem não vai ser ali, porque quando você não acha a ponta do número, você lê e não sabe a introdução. Então, quando eu estou meditando numa mensagem que a introdução não vem, eu já sei logo, não é aqui não vai dar certo não, porque essa ponta desse número está muito enterrado para ver o que eu vou achar. Então, vamos procurar outra coisa. Espírito Santo, o que é mesmo, como é que vai ser? E olha que coisa maravilhosa. Uma mensagem que a gente já conhece. Verso 10, é isso, pastor Pedro? 12? Já é o 12? E quem está com a Bíblia de papel na mão, o 12 diz assim, filhos e herdeiros. Amém. Que maravilha. Deus. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente, diga, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, levem algo. São filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, quem é os filhos de Deus? Aqueles que são guiados pelo Espírito. Os filhos de Deus são os que são guiados pelo Espírito de Deus. Aleluia. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quando você vê uma pessoa dizendo, eu sou filho de Deus, convicta, é que o Espírito dela já se testificou. Ela não é órfã. Ela não aceita ser órfã tendo Deus como Pai. Ela já testificou no Espírito dela. Ela diz, nada, nem nada que você vai falar vai mudar essa verdade no coração dela. É uma coisa que já gravou nela. Aleluia. Quem que você é? Filho de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, também somos herdeiros e herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Quando a gente fala de vitória aqui, quando a gente fala de ser mais que vencedor, nós não estamos aqui querendo ser melhor do que ninguém. É a Bíblia que está dizendo. Nós sofremos com Cristo e com Cristo nós somos glorificados. Aleluia! Glória a Deus! 18. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em quem? Em quem? Preste atenção, o sofrimento desse tempo presente não se compara com a glória que Deus quer revelar através da sua vida. Você só precisa estar disponível. É verdade. Você só precisa estar na disponibilidade. Ei, tem glória para ser revelada através da sua vida. Você não entendeu? Não tem glória para ser revelada através da sua vida. Diga para o irmão que está do seu lado, quem me viu, me verá. Glória a Deus. Você está me vendo agora, mas lá na frente você vai ver, eu vou me tornar. Não, você não tem noção. Aleluia. Agora presta atenção, por que tudo isso? O verso 19 diz, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação. A ardente expectativa da criação está aguardando a revelação dos filhos de Deus. Está aguardando você se revelar com a glória. Está aguardando você se revelar. Você precisa estar tão cheio de Deus, tão encharcado, que a essência de Deus tem que se exalar através da sua vida.
mundo vai conhecer de verdade quem é Deus. Através de mim. Através de mim. Oh, meu Amém, Deus. Jesus. Aleluia. A gente não pode deixar o conhecimento ocupar o lugar do amor. É verdade, meu Deus. Porque quando o conhecimento ocupa o lugar do amor e da compaixão, aí a soberba vem com força. É difícil. Às vezes você tem que se lidar. Eu, por exemplo, quando eu vejo uma pessoa falando incredulidade, andando com as palavras todas tortas na boca, eu fico indignado, mas eu não posso demonstrar minha indignação. Eu tenho que dar lugar para a compaixão, porque eu preciso entender uma coisa: ela não tem o conhecimento que eu tenho. E a minha compaixão, o meu amor, vai trazer ela para perto de mim, para que eu possa instruir ela dentro desse conhecimento. Porque se eu já chegar batendo, não vai dar certo. Não vai ganhar ninguém. Então, às vezes, eu tenho que tapar meus ouvidos para algumas palavras de incredulidade e olhar com compaixão para a falta de conhecimento. Existe uma falta de conhecimento. A primeira coisa que eu aprendi a identificar nas pessoas hoje: existe uma falta de conhecimento aí. Então, quem não tem conhecimento vai atuar em incredulidade, vai atuar em palavras ao contrário do que Deus disse. Mas isso não significa que essa pessoa não é valorosa para Deus, não significa que Deus não quer fazer dela um vaso de honra. Aleluia. E ela vai crescer. Glória a Deus. Pois a criação está sujeita, verso 20, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem foi que sujeitou essa criação? A vaidade. Quando Adão saiu da presença de Deus, se sujeitou a quem? A Satanás. Quem era o pai? Satanás. Nós só se tornamos filhos por meio de quem? De Cristo. De Cristo. Aleluia. Então veja: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, porque não foi uma coisa que se colocou voluntário, foi uma coisa que foi forçada, porque nós nascemos da herança de Adão, nós viemos dessa família, nós somos descendentes dessa família. Aleluia. Por isso que a Bíblia classifica o primeiro Adão e o segundo Adão. Agora nós precisamos entender que nós não fazemos parte da família do primeiro Adão. Nós agora somos recriados na família do segundo Adão. Glória a Deus. Então, verso 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, diga, para a liberdade, da glória dos filhos de Deus. Há uma glória dos filhos de Deus. Aleluia. Você aceitando ou não, essa é a verdade. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois se alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência, diga, o aguardamos. Como é que nós aguardamos? Com paciência. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quem tem propósito aqui? Segundo o seu propósito. Desde o começo nós estamos falando sobre o seu propósito. Então as coisas cooperam para o bem daqueles que têm propósito. Amém. As coisas correm para o bem daqueles que têm propósito. Amém, Jesus. Então precisa descobrir o seu propósito. Talvez o seu propósito não seja pregar. Eu vou dizer para você: pregar não é propósito, pregar é uma vocação. Propósito, a gente precisa saber qual é o nosso propósito. Então é descobrindo, é no secreto, é orando. Porquanto é aquilo que mais queima no seu coração, é o seu propósito.
que está queimando no seu coração agora? Vai e faça. Corra atrás. Se entusiasme. Não fica dependendo de mim. Mas eu não posso colocar meu propósito em prática porque não tem ninguém que me ajude. Não, você já tem. O próprio Espírito que ajuda você. Vai e faça. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que o chamou, a esses também o justificou. E aos que justificou, a esses também o glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, Quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador, e em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. Nada, não tem desculpa, nada vai nos separar desse amor. Amém, Vem tu Jesus. aqui, finaliza aqui. Vamos Aleluia. sorrir um ótimo domingo, uma semana extraordinária para a sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu Deus. Aleluia. Amém. Fica de pé em seu lugar. Deus é bom, amados. Que palavra. Amém. Glória a Deus. O Senhor é a nossa força. Vaso de honra, vaso de desgosto, de desonra, não somos nós esse. Nós somos vaso de honra. Diga, eu sou vaso de honra. Eu sou vaso de honra. Aleluia. Aleluia. Pessoal, deixa eu lembrar vocês que no dia 3, o que nós temos? Dia 3 de abril, Paixão de Cristo. Será a nossa Santa Ceia. Que horas? Às 15 horas da tarde. Eu tenho certeza que vai acontecer muitas coisas nesse dia. Tenho certeza. Vai vir uma presença muito top aqui para mim e para você. Aleluia. Esse dia vai ficar marcado na nossa vida. Você crê? Então gere expectativa dentro de você, dentro do seu coração, na sua casa. Esse dia vai ser impactante. Você não pode faltar. Traga um amigo, traga uma amiga para estar com você aqui nesse dia. Lembre-se, tudo que você aprendeu aqui hoje, você tem até transbordar, e quando transborda é para outras pessoas também. Você quer que as outras pessoas sejam alcançadas, sejam tocadas? Então traga uma pessoa com você nesse dia 3 de abril, sexta-feira, às 15 horas da tarde. Glória a Deus! Seja muito feliz. Eu tenho certeza que essa semana será uma semana extraordinária. Essa hoje é o primeiro dia da melhor semana da sua vida. Amém. Você crê? Será assim. Assim como penseis, assim sucederá. Assim como determineis, assim se efetuará. Se você determina, amado, pronto, está determinado. Repita comigo: o que o céu determinou, a terra não pode apagar. Agora repita comigo: tudo que eu ligo na terra está sendo ligado no céu. Aleluia! Feche os seus olhos, Pai. Graças nós te damos. Obrigado, meu Deus, por esse dia. Obrigado por essa manhã, por essa palavra. Obrigado pela vida dos meus irmãos aqui nessa manhã. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse que entrou aqui desanimado, está saindo daqui revigorado, fortalecido. Nós te agradecemos por essa semana, uma semana extraordinária.
essa semana.